Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de preparação para um novo estilo de vida à luz da ressurreição de Jesus. Há 57 anos, a Igreja no Brasil propõe um gesto concreto de conversão para ser realizado durante a Quaresma, que se chama Campanha da Fraternidade. Neste ano, pela 5ª vez, a Campanha da Fraternidade, que acontece durante a Quaresma, é ecumênica, isto é, em comunhão e parceria com outras igrejas cristãs, que fazem parte do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Tem como lema fraternidade e diálogo. Tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Precisamente porque estamos vivendo num tempo em que a fraternidade e o diálogo estão cada dia mais ameaçados. E como lema, Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, ele fez uma unidade. É nesse sentido que todos somos convidados pelo hino da Campanha da Fraternidade, cuja letra diz assim: venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas, formando aliança, confirmados na mesma missão. De fato, Cristo é a nossa paz. Por isso é que São Paulo diz, daquilo que estava dividido, ele fez uma comunhão. Qual é o significado dessa confissão de fé em tempos caracterizados por conflitos, violência, racismo, xenofobias e outras práticas de ódio? Como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em um período tão turbulento como esse que estamos vivendo? A resposta e o convite da Campanha da Fraternidade é este. Para realizar isto, é preciso permitir que se faça acontecer nas nossas igrejas e na sociedade um novo Pentecostes. Um Pentecostes capaz de superar as polarizações e as violências por meio de um diálogo construído com as diversidades e as diferenças. O que sabemos é que a pandemia nos ensina o quanto a cultura do encontro, da celebração, é essencial para a nossa espiritualidade. Nós queremos que este ensinamento ajude a florescer a cultura da paz neste mundo com tantas formas de segregação e geração de conflitos. Ao nos ensinar a partilha e a partilhar tudo o que somos e temos com os pobres, Jesus revela que a concentração de riquezas não é coerente com a paz. Porque concentrar riquezas, segurar na sua mão, gera desigualdades, conflitos e separações. A lei, sempre que manipulada para a manutenção de um poder desigual, provoca o sofrimento e a morte. Pelo contrário, o amor nos convoca a assumirmos atitudes de compaixão, de empatia e de convivência. O jejum é parte integrante da espiritualidade quaresmal. Há muitas formas de fazer jejum, mas o profeta Isaías fala de um jejum que agrada a Deus. E no texto do profeta Isaías se diz assim: o verdadeiro jejum é aquele que desata os laços da maldade, desamarra as correias que oprimem as pessoas. O verdadeiro jejum partilha o pão com o faminto, acolhe os pobres sem abrigo e veste aquele que está nu. Quem jejua desta maneira verá a sua luz despontar como a aurora e a sua justiça caminhará diante da glória do Senhor. Ora, estamos vivendo ainda as noites escuras do tempo de pandemia que assolou o mundo, cujas consequências e impactos são muito maiores
do que as estatísticas de infectados ou mortos. Cada uma dessas mortes não se trata de um número a mais, mas representa saudade, interrupção de planos, de sonhos e de projetos. A pandemia dilacerou famílias e deixou espaços vazios na cultura nacional. Foram abundantes os discursos negacionistas, inclusive vindo e alimentados por pessoas da Igreja e que participam dos movimentos da Igreja. Opiniões sobre teorias conspiratórias, manifestações de aversão a pessoas que pensam diferente ou pelo simples fato de ter nacionalidade diferente. Descrédito na ciência e nos organismos de controle internacional. No Brasil, a pandemia escancarou as desigualdades racial, econômica e social. Cenas de valas comuns sendo abertas chocaram, mas ainda não o suficiente para as pessoas mudarem seus hábitos e seus comportamentos. A resistência ao isolamento social, que se deu tanto por parte do governo quanto por uma parcela significativa da sociedade, revelou a nossa imaturidade quando se trata de reconhecer o outro como nosso irmão, como nossa irmã. O retorno do Brasil ao mapa da fome, ao desemprego massivo, ao aumento de pessoas em situação de rua, a cultura da violência contra as mulheres, contra as pessoas negras e os indígenas e a tantas outras minorias populacionais, a situação de descrédito vivenciada em larga escala merece a repreensão que Jesus fez aos discípulos de Emaús. Como vocês são lentos para acreditar. A campanha da fraternidade, como penitência nesta quaresma, nos convida e nos desafia a dialogar com o diferente e superar aquilo que nos divide. Não são poucos os católicos que discordam abertamente dos ensinamentos da Igreja e das próprias palavras do Papa Francisco. As tecnologias digitais de informação e comunicação, que se mostraram mais uma vez nessa pandemia como um poderoso instrumento para aproximar as pessoas, foram ao mesmo tempo utilizadas para a proliferação de falsas notícias e um discurso de ódio. Muitas pessoas que frequentam nossas comunidades de fé são afetadas pelas diferentes crises da sociedade. Tanto suas casas, suas comunidades, sofrem com os efeitos de medidas econômicas e de arroxo salarial, de crédito, de pouco crédito no comércio e pouco aquecido e muitas vezes fechado. Todas essas coisas produzem o aumento da pobreza, aprofundam o abismo social, conduzem ao endividamento e ao aumento da violência. Mesmo vivendo em comunidades de fé, muitas pessoas enfrentam discussões familiares, problemas de saúde, lidam com inimizades, preconceitos, indiferenças e são desafiados a tomar posições em situações ou temas que pouco conhecem. Para justificar essas desigualdades, foram criados falsos inimigos, entre eles os direitos humanos, os povos indígenas, as religiões de matriz africana, os muçulmanos, os chineses, os comunistas e assim por diante. A pandemia e as palavras do Papa Francisco deveriam nos ensinar que ninguém se salva sozinho, que precisamos atravessar as crises caminhando juntos e somando forças. Não é possível construir uma sociedade nova, pós-pandemia, insistindo na acumulação e na exploração de bens e serviços. Nossos rios poluídos, florestas derrubadas, a terra como organismo vivo vai morrendo aos poucos. Isto é prenúncio para novas e desafiadoras doenças sempre desconhecidas.
Peçamos, pois, a graça de compreender isto e de nos empenhar numa verdadeira penitência nesta quaresma, num verdadeiro compromisso por esta campanha da fraternidade. Assim seja.